Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in accendem, emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus, illustratione docui, sed a nobis in eodem Spiritu recta saperet Deus, semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Iosef, nome Patris et Filho e Espírito Santo. Amém. Então, durante os retiros, sempre ter bons propósitos de emenda, senão não servem os retiros. Não? Sempre querer seguir no caminho das virtudes, abandonar os pecados, os vícios, corrigir-se, emendar. E por isso é necessário, né, os bons propósitos e querer tornar-se santo. Não? Esse é o nosso fim, é ir para o céu. Não? Então, durante esses dias, falamos muito sobre essa questão do abandono do pecado mortal e vamos seguir nisso, não? Porque não há vida de santidade, não há perfeição. Todos vocês sabem, e falamos isso já em vários outros retiros, que para ser sacerdote é necessário ser perfeito. Então, aqueles que querem abraçar o estado sacerdotal devem já, desde durante o tempo do seminário, procurar ser perfeito em tudo, em todas as ações. Tudo que nós fazemos tem que ser perfeito, tudo. Limpar um banheiro, lavar o chão, vestir-se bem, barbear-se, cortar o cabelo, tudo tem que ser perfeito. Né? E nas pequenas coisas, no porte exterior, na batina, tudo tem que ser perfeito. Senão, não serve. E o começo dessa perfeição, o começo de tudo, não é possível nada na vida religiosa sem o firme propósito de nunca fazer algo que seja pecado mortal. Eu recomendo muitíssimo o livro Guia de Pecadores, do Frei Luís de Granada, que é um dos melhores autores de mística e ascética de todos os tempos. Então lá, nesse livro Guia de Pecadores, ele vai dar todas as diretrizes de como ser perfeito, como abandonar o pecado mortal e progredir no caminho das virtudes. Então lá ele vai falar dos vícios e seus remédios. Então todos os vícios que nós temos, há um remédio. E nós devemos conhecer tudo. Né? O sacerdote ele é um médico, né, das almas. Então chegam os pacientes lá, estou sentindo isso, aquilo, tenho dor, não sei onde, etc. E o padre tem que dizer, não, o remédio é isso, a dosagem vai ser essa e tal. Fazendo assim, você vai curar os seus problemas, as suas enfermidades da alma. Então, por isso que o padre deve ter ciência da vida espiritual. Deve ser uma pessoa espiritual para poder ajudar os outros a saírem também desses problemas. Pressupostos esses dois preâmbulos, diz o Padre Granada, como principais fundamentos de todo este edifício, a primeira e principal coisa que deve fazer o que deveras se resolve a oferecer-se ao serviço de Nosso Senhor e ao estudo da virtude é plantar em sua alma um firmíssimo propósito. Então, isso é algo que se passa no nosso interior. Ter um firme propósito. Então, não adianta aparecer santo, fingir de santo, usar batina, não sei o que, os paramentos, e disfarçar, não sei. Se a pessoa não tem um firme propósito dentro de si, um ódio mortal ao pecado, ao mundo, ao demônio, a tudo que seja de diabólico, se a gente não tem um ódio a isso, ao pecado, né, no nosso interior, e esse firmíssimo propósito de antes de morrer do que seguir cometendo pecados graves, então não adianta nada, é tudo mentira, é falsa e palhaçada. Não há conversão verdadeira. Se ainda não travamos essa batalha contra o pecado mortal, é um sinal de que não somos convertidos ainda, não começamos nada na vida espiritual. Então, pessoas são almas levianas, fúteis, não, superficiais. E esse é o verdadeiro combate espiritual. Não? É o combate contra o pecado mortal, grave, deliberado e sem propósito firme de emenda. Não? As pessoas vivem pecando e se confessando.
né, e acha que vão se salvar assim. Então, o primeiro edifício é o pilar forte para podermos chegar ao céu. A base firme é plantar em sua alma um firmíssimo propósito de nunca fazer coisa que seja pecado mortal, pelo qual só se perde a amizade e graça de nosso Senhor. Então, a partir do momento que cometemos um pecado mortal, somos inimigos de nosso Senhor e perdemos a sua graça. Com todos os outros bens, como dissemos no Tratado do Sacramento da Penitência. Este é o principal fundamento da vida virtuosa. Por isso que eu digo, não há virtude se não há esse princípio forte, né, do abandono ao pecado. Com isso é que se conserva a graça e a amizade de Deus e o direito ao reino do céu. Sem a graça de Deus, ninguém se salva. Sem a amizade para com Deus, ninguém se salva. Não. Então temos que decidir, queremos ser amigos de Deus e viver na intimidade divina, ou queremos ser amigos adversários de Deus, como Satanás. Não. Vamos nos transformar num demônio. Nisto consiste a caridade e a vida espiritual da alma. Então essa é a caridade perfeita. Não querer jamais ofender a Deus. Aqui a gente ofende qualquer um, xinga, chama palavrão, bate. E para com Deus, fazemos o mesmo também? Não seguimos as suas leis, desprezamos seus mandamentos, a sua autoridade, o crucificamos de novo. Então, a caridade perfeita é isso, é conservar na nossa alma a vida na graça, a vida espiritual da alma. Isto é o que faz aos homens filhos de Deus, templos do Espírito Santo e membros vivos de Cristo. Senão seremos membros mortos. Na igreja há membros vivos e mortos. Os vivos são aqueles que vivem na graça de Deus e os mortos que vivem em pecado, né? Os mundanos. Então todos esses que são do mundo, do demônio, dessas coisas indecentes, impuras, tudo isso, no pecado, são membros mortos. Então, a graça de Deus nos torna tudo isso, templos do Espírito Santo, filhos de Deus, membros vivos de Cristo, e como tais, participantes de todos os bens da igreja, comunhão dos santos, as orações, as indulgências, tudo, né? Só participam os santos. O Bergoglio, né, falando na catequese, não, que os blasfemadores, as prostitutas, os imorais, os pecadores, toda essa gente desgraçada que vive em pecado mortal faz parte da comunhão da igreja. Então, você está louco. A primeira condição é exatamente a ausência do pecado, senão não há comunhão de nada. Comunhão de quê? De pecadores, de blasfemadores, mas de santos não. Então, se nós não entendemos isso ainda, já era. Não há progresso. Porque nós desprezamos todos esses bens sumos, né, que Deus nos envia, essas graças, e nós rejeitamos, né, com a nossa vida desregrada. Enquanto a alma conservar este propósito, que vimos, esse propósito firme, enquanto a alma conservar isso, estará em caridade, em estado de salvação. Se você morre assim, você pode se salvar. A ausência de pecados graves, na caridade para com Deus, na vida espiritual íntima, crescendo nas virtudes, fugindo do pecado, do mundo, do demônio, é um sinal claro, né, de que estamos no caminho da salvação. Mas assim que este lhe faltar, esse propósito firme, logo será arriscada do livro da vida, escrita no da morte eterna e trasladada ao reino das trevas. Então, as almas que não têm esse propósito firme não terão os seus nomes no livro da vida, senão no livro da morte eterna. É muito difícil, claro, não se consegue a santidade de hoje para amanhã, mas se ao menos não tivermos esse que é o fundamento, esse propósito, aí já era. É o castelo construído, né, sobre a areia. Se você não faz o alicerce firme, né, com pedra, com rocha, como Cristo fez com a igreja,
tudo vai desmoronar. Vai ser construído sobre a areia, vai desmoronar tudo. Com a falsa piedade, com mentiras, com inverdades, com falsidades, pecados escondidos, sem ser confessados. Eu vou fazer isso porque ninguém está me vendo, não sei o quê, né? Eu vou ser padre, mas eu vou ocultar certas coisas porque eu tenho problemas graves, eu não quero me corrigir ainda, nem emendar, não vou falar nada para o meu confessor, nem para o meu diretor, para não ser expulso do seminário, mas esse negócio de santidade não dá para mim. Eu fico ainda, eu vou no mundo, eu gosto das coisas do mundo, de prazeres, tenho contatos ainda com moças, me arrisco aí com conversas indecentes e tudo. Se não se decidiu a cortar com essas coisas, vai ser motivo de escândalo para tantos outros, pedra de tropeço. E para o sacerdócio, precisamos de pessoas firmes e com resoluções firmes, e não pessoas fracas e sem resoluções. E os fiéis percebem imediatamente. Você diz, esse padre aí, não, isso vai dar problema. Você já vê logo. Esse daí é estranho. Você viu que a conversa dele não é uma conversa séria. Vai dar problema. E depois se constata. Os padres sem batina, né, aprontando, saindo à noite por aí com as moças e tudo isso, você já viu que não é de respeito. Vai acabar logo. Por isso essa vida, esse propósito firme e depois toda uma vida de vigilância, né? Nós vamos ver mais adiante. Senão, o nosso castelo, os nossos sonhos, o castelo da Disney, que a gente montou todos os sonhos, acaba num dia. É igual aos casamentos modernos. Tem uma ilusão do casamento, igual no filme, não sei o quê. E depois de um mês ou dois já começa a briga, cachorrada, confusão, separação, acabou. Tudo, o amor acabou. Os propósitos, a resignação firme, não entendeu nada do que é matrimônio e inventou esse negócio sem saber de nada, sem consultar pessoas doutas, sem coisas somente superficiais, acabou. De modo que, bem considerado este negócio da nossa salvação, que é um negócio também, claro, não como um negócio mundano, não, mas é uma empreitada, né? É como alguém que vai investir numa coisa, quem vai investir numa coisa que não vai dar renda, né, dinheiro, humanamente falando, né? Eu tenho ações, vou empregar em coisas que vão me dar um retorno. A vida espiritual é a mesma coisa. Quem entra nesse negócio quer se salvar, quer ir para o céu. Se não, está investindo no lugar errado. Então, se não temos essa base, o nosso negócio vai ser arruinado. De modo que, bem considerado esse negócio, parece que assim como em todas as coisas, tanto naturais, como falamos, como artificiais, há substância e acidentes, entre as quais há esta diferença, a saber que, mudados os acidentes, fica ainda a substância. Como quando desfeitos os enfeites e pinturas de uma casa, esta fica em pé, ainda que imperfeita. Porém, se cai a casa, que é como a substância, não fica em pé coisa alguma. Você pode tirar os adornos e tal, como tirar a pintura, tirar um enfeite, alguma coisa assim, mas a casa ainda fica. Agora, se você derruba a casa, não fica nada. Porém, se cai a casa, que é como a substância, não fica em pé coisa alguma dela. Assim também, enquanto este santo propósito estiver fixo e gravado na nossa alma, permanece em pé a substância da virtude. Porém, faltando este, nenhuma coisa há que não fique por terra. É uma desgraça total. Aí se pode fazer qualquer coisa sem esse propósito. A razão disto é que todo o ser da vida virtuosa consiste na caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo está em volta da caridade, que é a maior das virtudes, como disse São Paulo na epístola recente. Não adianta ter uma fé de transportar montanhas, fazer obra, fazer isso, fazer aquilo, blá blá blá, falar línguas, ter o carisma, não sei das quantas. Se não tem a caridade, não serve.
Todo o ser da vida virtuosa consiste na caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo um objeto, se eu amo uma pessoa, se eu amo qualquer outra coisa, bens, etc., uma amizade particular, qualquer coisa, vícios, né, etc., se eu amo qualquer coisa, mais do que a Deus, aí já é um obstáculo, né? Deve ser o contrário, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu amo a Deus, eu não vou fazer essas coisas, não vou pôr meu coração aí nessas coisas, vou me desprender de tudo isso. E essa é a maior caridade. E aquele que o ama deste modo detesta o pecado mortal sobre todas elas, porque só por este se perde a caridade e a amizade de Deus. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, detesta o pecado mortal, porque sabe que é por ele, por causa do pecado, que se perde a caridade e a amizade de Deus. Assim como a coisa que mais se opõe e repugna ao matrimônio é o adultério, também o que mais repugna a vida virtuosa é o pecado mortal, porque este só dá à morte a caridade na qual essa vida consiste. Então, Frei Luís de Granada compara a um adultério o pecado mortal. É uma traição a Deus. É como vimos hoje, né, no beijo de Judas. Somos outros Judas, né, a trair a Nosso Senhor. Esta é a causa pela qual todos os santos mártires se deixaram padecer tão horríveis tormentos. Porque humanamente falando é impossível sofrer o que os mártires sofreram. Um foi esfolado vivo, outro jogado numa caldeira de azeite fervendo, outro decapitado. Né? Por quê? Porque não queriam perder a graça de Deus, essa amizade com Deus. Porque já estava enraizado esse propósito firme de antes morrer do que pecar. Esta é a causa pela qual todos os santos mártires se deixaram padecer tão horríveis tormentos. Por isto se deixaram assar, esfolar, arrastar, torturar e despedaçar, só por não cometer um só pecado mortal, com que estivessem um só instante fora da amizade e graça de Deus. Mesmo sabendo que, acabando de pecar, podiam se arrepender de seu pecado e alcançar perdão dele, como fez São Pedro, acabando de negar a Cristo. Mas com tudo isso, escolheram antes passar por todos os tormentos do mundo. Não? E nós, modernos, nem precisamos ser ameaçados em nada, de nenhum desses tormentos aí, já pecamos voluntariamente. Né? Não precisa nem nos ameaçar de morte. E os santos, os mártires, preferiram morrer e ir para o céu. Né? Então, diante de uma ocasião de pecado, de uma tentação, né? Pensa nisso. Né? Vou trocar a amizade divina por esse regalo do mundo, né? De Satanás. Mas com tudo isso escolheram antes passar por todos os tormentos do mundo do que estar durante um só credo em desgraça deste Senhor. E também o nosso combate contra o modernismo, né? Porque não queremos perder a nossa fé católica, que é um outro pilar para se salvar. Quem não tem a fé católica não se salva. Por isso que nós odiamos o modernismo e queremos combatê-lo e sofrer tudo, né? Todos os tormentos que caem sobre nós, do que apostatar e perder a fé nessa falsa igreja moderna, herética, do Vaticano II.
Preferimos ser excluídos de todos, perder todas as amizades, todos os parentes, amigos, quem quiser que seja, perder tudo, ficar na miséria, morar embaixo da ponte, viver de esmola lá na Praça da Sé, do que aderir o mínimo que seja a essa falsa fé moderna. Então, se não temos esses propósitos firmes, estamos no lugar errado. Estamos perdendo tempo. O nosso negócio não vai dar lucro. Entre esses exemplos, são muito assinalados os de 3 mulheres. Uma do Antigo Testamento, mãe de 7 filhos, e 2 do Novo, uma das quais se chamava Felicitas e a outra Sinforosa. Mãe também cada uma de outros 7, as quais todas se acharam presentes aos seus tormentos e martírios. Vendo-os despedaçar diante de seus olhos, não só não desanimaram com este tão doloroso espetáculo, mas os reforçaram, animando a morrer constantissimamente pela fé e obediência de Deus, nosso Senhor. Assim, juntamente com os filhos, morreram com grande ânimo por esta causa. Porém, não sei se anteponha a estes tão ilustres exemplos um que escreve São Jerônimo na vida de São Paulo, primeiro eremita, de um santo jovem por nome Nicetas, ao qual, depois de buscados outros muitos meios, quiseram os tiranos, quase por força, obrigar a que ofendesse a Deus. Para isso, o fizeram deitar de costas, despojado de suas vestes, em uma branda cama, à sombra das árvores de um jardim muito ameno, atando-lhe com umas muito brandas ligaduras os pés e as mãos, para que não pudesse fugir nem se defender. Feito isso, introduziram ali uma má mulher bem adornada, para que, usando de todos os meios possíveis, pudesse vencer a virtude e constância do santo rapaz. Que faria aqui o valoroso soldado de Cristo? Se pergunta o Frei Luís de Granada. Que meio tomaria para evitar tão grande desonra, estando nu e atado de pés e mãos? Mas com tudo isso, não faltou aqui a virtude do céu e a assistência do Espírito Santo, o qual lhe inspirou que, para defender-se do presente perigo, fizesse a coisa mais nova e estranha de todas quantas até hoje se acham escritas nas histórias dos gregos e latinos. Porque o santo moço, com a grandeza do temor de Deus e ódio do pecado, cortou a língua com seus próprios dentes, que só tinha livres, e a cuspiu na cara daquela desonesta mulher. Assim a espantou e lançou de si com esta tão estranha ação, e temperou o natural ardor de sua carne com a força desta dor. Isso basta para que se veja o quanto os santos detestavam um só pecado mortal. Podia também cortar aqui os exemplos, podia também contar aqui os exemplos de outros que nus se revolveram entre as sarças e espinhos, e de outros no meio do inverno se deitaram entre as pelas de neve para mitigar os incêndios da carne atiçados pelo demônio. Pois o que quiser caminhar por este caminho, procure ter bem fixo e gravado em sua alma este firme propósito, muito estimando como justo
estimador das coisas, a amizade de Deus, que todos os tesouros do mundo, deixando perder o menos pelo mais, quando para isso se oferecer a ocasião. Nisso se funde e se estabeleça a sua vida. A isso se dirija e se encaminhe todos os seus exercícios. Isso peça ao Senhor em todas as suas orações. Durante toda a nossa vida religiosa, todos os dias, renovar esse firme propósito. Durante toda a nossa vida. Isso peça ao Senhor em todas as suas orações, a graça da perseverança final. Para esse fim frequente, os sacramentos. Então, o Frei vai dizer que para manter esse propósito firme, frequente, os sacramentos. Por isso que a comunhão, os religiosos, os seminaristas, sacerdotes, têm a comunhão diária, que é uma graça. Tem gente que passa 2, 3 anos sem uma comunhão. E os seminaristas têm diária. Confissões semanais, quinzenais, mensais. Sem a frequência dos sacramentos é impossível. A pessoa que vive em pecado mortal não pode comungar. Quem não tem um propósito firme de abandonar o pecado grave não pode confessar. Como é que a pessoa vai se confessar? Você quer abandonar o pecado? Não. Então não pode confessar. Tem que ter essa resolução firme, senão não serve. Deus vomita, né? O morno. Nisso se funde e se estabeleça a sua vida. Então toda a nossa vida, pode ser no seminário, no casamento, como celibatário no mundo, como religioso, toda a nossa vida, como um pedreiro, como um carpinteiro, um jardineiro, toda a nossa vida tem que se basear nesse firme propósito. Senão não serve de nada. Todos os nossos exercícios devem se encaminhar nesse sentido, todas as nossas orações, e para isso vamos frequentar os sacramentos. Administrar, por isso que queremos ser sacerdotes, para administrar os sacramentos das almas, porque sem os sacramentos não vão ser firmes nesse propósito, vão perder o combate. Por isso a importância do sacerdócio. Isso tire dos sermões que ouvir e dos bons livros que ler. Isso aprenda da fábrica e formosura de todas as criaturas deste mundo. Esse fruto colha com especialidade da paixão de Cristo e de todos os outros benefícios divinos. Convenha saber o não ofender a quem tanto deve. E conforme a firmeza deste santo temor e propósito, meça o grau de seu aproveitamento, tendo-se por mais ou menos aproveitado, quanto mais ou menos tiver de firmeza desta resolução. Então, quem quiser conhecer aí como anda na vida espiritual, o Frei já aconselhou aqui. Então, quanto mais o nosso propósito de servir a Cristo seja mais firme, mais forte, acompanhado, servir a Deus, esse propósito, acompanhado de abandonar o pecado mortal. Então, quanto mais firme está esse nosso propósito, mais estamos progredindo na vida espiritual. Quanto menos tiver essa firmeza de resolução, é um sinal de que ainda não começamos nada. E assim como o que quer pregar um prego, para que fique bem seguro, não se contenta com dar-lhe uma, nem 2, nem 3 marteladas, mas dá uma e outras muitas, até cansar. Também o homem não deve contentar-se com esse propósito de qualquer modo. Eu vou levando com a barriga, tá? Vamos ver, já estou cansado desse negócio, dessa disciplina, vai passar a vida inteira assim, quantas regras, observações, meu Deus, não sei o que, eu vou ficar louco, não sei o que. Vou levando assim como eu quero, como eu acho que é melhor. Então, vai ver que não vai. O prego aí tá mal batido.
mas trabalhe cada dia por tomar ocasião de quantas coisas vir, ouvir, ler ou meditar, para criar em si mais e mais amor de Deus, mais e mais ódio ao pecado, porque a proporção que crescer neste ódio aproveitará também naquele divino amor, e por conseguinte em toda a virtude. Ah, excelência, mas como assim eu tenho que odiar? Essa palavra é muito forte. Eu tenho que odiar. Se não tiver ódio do mundo, ódio do pecado, não crescemos na caridade. É um santo ódio, uma santa ira, uma santa indignação contra o demônio e as suas ilusões. Se não, não vai. Para estar mais firme nisto, persuada-se e creia firmemente que se todos quantos desastres e males de pena há no mundo, desde que Deus o criou até hoje, e quantas penas padecem no inferno todos os condenados que há nele, se pusessem em uma balança e um pecado mortal em outra, sem comparação alguma, é maior mal só este pecado e mais digno de ser fugido que todas aquelas penas. Então, se colocar numa balança todos os males de penas que há no mundo e no inferno, em comparação com um pecado mortal, é melhor fugir do pecado mortal. É maior mal só este pecado, e mais digno de ser fugido que todas aquelas penas. Ainda que a cegueira e trevas horríveis deste Egito não o deixam praticar assim, mas de outra muito diferente maneira. Porém, não é de admirar que os cegos não vejam esse grande mal. A cegueira da alma sempre constante, né, nos autores espirituais. Os cegos são aqueles que não veem esses males e seguem nesse caminho, por isso que são cegos. Né? Porém, não é de admirar que os cegos não vejam esse grande mal, nem que os mortos não sintam essa grande lançada, pois não é dado aos cegos ver coisa alguma, por maior que seja, nem aos mortos sentir qualquer ferida, ainda que seja mortal. Então tomemos estas resoluções no dia de hoje, né, de seguir a nossa vida religiosa, em oração, em sacrifício, em penitência. Estamos também no meio da Quaresma, que é uma outra graça especial, um motivo de grande graça, né? Para continuar com os nossos propósitos firmes de emenda. Caso contrário, seremos como outros cegos, não é como falou o Frei Luís de Granada. Subitum presidium confugimus sancta Dei Genetrix, nostros deprecationes ne despiciis in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera-nos semper, vigo gloriosa et benedicta. Nos cum prolepia, in nome do Padre e do Filho e do Santo.